breve. Ele disse nessa quarta que a PEC de autonomia do Banco Central, autonomia financeira, está madura e que irá pautá-la no plenário o mais rápido possível. E aí, desagradando mais uma vez o presidente Lula, o PT e o governo, né? Não é um assunto que é caro, não é um assunto favorável ao presidente Lula. O PT, historicamente, não é favorável à autonomia do Banco Central de forma nenhuma. Gente, o Banco Central é autônomo, né? Só para deixar claro para vocês, a gente está falando da autonomia financeira. Falamos muito sobre isso aqui na semana passada. A autonomia financeira do banco vai mudar a questão dos concursos, né? Hoje há um déficit de funcionários, de servidores do Banco Central, que hoje é quem trabalha, por exemplo, com o Pix, que cresceu absurdamente no nosso país nos últimos anos. Vai mudar também a questão da inteligência artificial, implementar, né, não é nem mudar, é implementar uma inteligência artificial dentro do Banco Central, aumentar os servidores para poder trabalhar com as empresas que eles fiscalizam, que cresceu também absurdamente. O Banco Central hoje é um órgão que precisa de dinheiro e que está pautado aí pelo dinheiro da União. E aí, está com o déficit financeiro, déficit de servidores, o que acaba atrapalhando o funcionamento do próprio órgão. E aí ele fica, por exemplo, às margens dos ministérios, Ministério da Gestão e Inovação, Ministério, enfim, a margem de tudo para poder funcionar. Hoje, o governo não é favorável a essa mudança. Mostramos aqui na semana passada que essa é uma votação que foi paralisada no Congresso Nacional, mas deve ser pautada aí pelo Alcolumbre, como ele disse, o mais rápido possível, que de acordo com ele é uma pauta que está madura, então pronta para mudar. Muita gente nem sabia, viu, Felipe, que o Banco Central não tem essa autonomia financeira, porque para muita gente, como o Banco Central se tornou autônomo nos últimos anos, né, uma coisa que inclusive o presidente Lula detestou, a parte financeira também já teria vindo junto no pacote, mas não veio não. Então agora cabe a essa votação, o Congresso é quem define isso, para que o Banco Central tenha aí a sua autonomia financeira e não dependa do orçamento da União. Sim, vai estar dentro do orçamento da União e se precisar de mais dinheiro, quem vai definir isso é o Senado Federal a partir de votação lá dentro, mas precisa sim dessa autonomia. Vamos ver o que acontece aí dentro do Congresso antes do recesso. Leila, o PT nunca foi a favor da autonomia do Banco Central, né? E as pessoas confundem autonomia política com autonomia administrativa e financeira. O Banco Central, no passado, ele não tinha nem autonomia política. Quem escolhia, né, o presidente do banqueiro do Banco Central era exatamente o presidente da República e não tinha mandato fixo, né? Acabava o mandato do presidente da República, praticamente o presidente do Banco Central saía, né? E aí tinha que esperar outro político ser declarado presidente do Brasil para indicar outro presidente do Banco Central. Agora não, agora você vê, por exemplo, que o Campos Neto ficou 2 anos do mandato do PT, né, mostrando a independência política. Só que o Banco Central atualmente não tem independência financeira, né? Pelo contrário, quem paga as contas do Banco Central é o governo federal. Agora o Banco Central terá uma rubrica própria, irá fazer orçamento todo ano, e aí o orçamento da União irá ser destacado parte para o Banco Central, que está responsável pelas despesas e poderá buscar, né, novas fontes de receitas também, que atualmente não pode. Então, se o Banco Central quiser, por exemplo, taxar o PIX, né, o que é inimaginável, né, poderia fazer. Se quiser, por exemplo, cobrar uma taxa de regulação do mercado financeiro, né, poderá fazer, né, cobrar uma taxa dos bancos Itaú, Bradesco, poderá fazer. Ou seja, poderá buscar também novas fontes de receita. É isso que está em votação no Congresso Nacional. E nele, só um ponto que eu queria destacar aqui, né, eu acho que essa discussão sobre autonomia política, autonomia financeira, na minha opinião, não é tão importante assim. Na minha opinião, o que é importante em relação ao Banco Central é rediscutir o papel do Banco Central, né? O Banco Central tem um mandato único de perseguir a meta da inflação, né? Não tem um mandato dual, como o presidente do Banco Central dos Estados Unidos tem, de também buscar o crescimento econômico por meio de políticas monetárias e fiscais, né? O Banco Central poderia, no Brasil, ter essa dupla função, né? E é essa discussão que eu sinto que falta ao Brasil, né? Discutir as instituições de forma séria. A gente discute pormenores, autonomia política,
autonomia administrativa e financeira, mas o papel do Banco Central, que, na minha opinião, é muito mais relevante em discutir como sociedade. O Congresso Nacional não quer ter essa discussão. A discussão que o Congresso Nacional quer ter e a discussão que o governo brasileiro quer ter é só apenas sobre o ativo do Banco Central, que é o PIX, que vai ser usado nas eleições deste ano, vai ser muito usado, inclusive no que tange à soberania do país, porque o Donald Trump acabou criticando o PIX que é o maior ativo hoje nacional, eu brinco aqui que é mais amado do que os times de futebol, é mais amado do que o futebol, não brinque com o meu PIX, não fale do meu PIX. E o Donald Trump acabou falando sobre o Pix, criticando, porque o Pix hoje acaba trazendo um déficit financeiro mesmo para as bandeiras de cartões norte-americana, Visa e Master, pela facilidade de pagamento que tem. Não só transações, hoje você consegue fazer pagamentos mesmo através do Pix, Pix copia e cola, chave mesmo, QR Code, então tem muitas facilidades trazidas pelo Pix que incomodou lá o presidente Donald Trump e acabou inclusive sobretaxando o nosso país, muito também por conta do Pix. Mas esse é um assunto para um outro programa, eu já quero ir me despedindo, Felipe, e já queria agradecer quem está participando